Olá, doutores, tudo bem, meus queridos amigos, minhas queridas amigas? Vamos continuar aí agora no nosso segundo bloco a fazer um estudo, né, da evolução que houve dos direitos humanos e das perspectivas, digamos assim, filosóficas e históricas que fizeram nós chegarmos até hoje com essa certeza, né, de que a dignidade da pessoa humana é o fundamento de toda a ordem jurídica civilizada, né? Civilizada e democrática. É a dignidade da pessoa humana. Onde não tem democracia, onde não tem respeito às liberdades fundamentais, onde um ser acumula em si todo o poder, né, inclusive sobre a vida e a morte de seus concidadãos, é porque a dignidade humana não é respeitada. Então, não se trata de um sistema, diríamos assim, civilizado. É um sistema totalitário, absolutista, tirânico, que infelizmente ainda existe no planeta, e por incrível que pareça, há colegas nossos, né, que o defendem, né, o aplaudem, certo? Lamentavelmente, isso ainda existe no Brasil e no mundo. E pessoas que entendem que ele é um bom sistema, né? Por quê? Porque ser livre, meus amigos, impõe ser responsável pela sua liberdade. E tem muita gente que odeia ser responsável pelo seu próprio destino e pela sua própria liberdade, né? E pelas consequências dos seus próprios atos, geralmente atribuindo os seus fracassos, que decorrem das suas más escolhas, a outrem. Né? Isso demonstra uma grande covardia e injustiça e, por que não dizer, desonestidade consigo mesmo. Então, nós temos que refletir sobre os modelos que a história nos ensinou, né? Os modelos que a história nos apresentaram e que tendem a promover mais liberdade. E quanto mais liberdade, a tendência é até de se aumentar a igualdade, né? Mas, para se garantir igualdade, ter que se limitar liberdades fundamentais, direitos fundamentais, isso vai apenas criar uma elite altamente poderosa que vai poder impor a sua vontade a todos, independentemente da vontade e dos direitos humanos que cada um tenha. Isso a história já nos ensinou. Só não sabe quem não quer ler, quem não quer estudar. Ou ainda quem é muito levado, né, pela ideia de grupo, né, pela necessidade de pertencimento do grupo, que demonstra até mesmo uma carência. Tá certo? Beleza. Então vamos continuar analisando a história, como se desenvolveu historicamente os direitos fundamentais, né? Então, dos direitos e deveres individuais e coletivos, desenvolvimento histórico. Para se falar de direitos e deveres individuais e coletivos, necessita-se trazer uma apresentação da evolução dos direitos fundamentais ao longo do tempo. Entenda-se, direitos fundamentais, quando eu falar essa palavra, entenda-se direitos humanos, né? Pois são sinônimos ontologicamente, essencialmente. Direitos humanos e direitos fundamentais são ontologicamente a mesma coisa. Não, professor, mas eu já vi doutrinadores dizendo que são coisas diferentes. Peço vênia, respeito, mas na verdade talvez o colega que é doutrinador nesse ramo esteja querendo diferenciar para poder vender mais livros, né? E criar diferenças onde não existe, certo? Direitos fundamentais são aqueles justamente pelo próprio nome, fundamentais, essenciais para a vida de um ser humano ser digna. E os direitos humanos, professor? Direitos humanos são direitos que são intrinsecamente vinculados ao indivíduo para que ele possa viver dignamente. Então, difícil diferenciar. A diferenciação é de terminologia, no âmbito dos documentos normativos de direito internacional, nós encontraremos comumente a expressão direitos humanos. No âmbito interno da nossa Constituição, nós vamos encontrar regularmente, normalmente, a terminologia que faz uso da expressão
direitos fundamentais. Beleza, professor. Então, como é que eram os direitos humanos ou direitos fundamentais lá na Antiguidade Clássica, que vai de 476 depois de Cristo até tudo o que aconteceu antes dela. Ou seja, desde antes de Cristo até 476 depois de Cristo, isso é um marco importante, né, que foi aqui onde aconteceu a queda do Império Romano no Ocidente, né? Como é que eram tratados os direitos humanos, os direitos da pessoa humana? Veja, na Antiguidade Clássica, não existia essa noção de direitos fundamentais, de direitos humanos, não. Certo? Sequer existia uma noção bem clara do que era o indivíduo. Certo? Até mesmo o que se levava em conta naquele momento da história era a ideia de cidadão, né? E não de indivíduo. Naquele momento histórico, por exemplo, a escravidão era permitida, né? E, inclusive, era considerado um direito de quem vencesse a guerra escravizar o seu oponente. E isso independia, inclusive, de cor da pele, certo? Os primeiros momentos em que houve escravidão na antiguidade eram brancos escravizando brancos na Europa, do mesmo modo que também existia escravidão de negros escravizando negros na África, ali por volta da Idade Média. Momentos em que houve também escravidão de mouros em relação a cristãos, independente, mouros, né, árabes, teve um momento que eles foram grande potência mundial, o Império Otomano, né, Turco-Otomano, escravizaram também cristãos por motivos religiosos. Então, a escravidão é um fenômeno que existe no mundo desde sempre e normalmente traduz uma relação de força que independe da raça, né? É apenas uma forma de coisificar o outro, certo? De coisificar o outro ser humano. Por isso que a gente diz que nesse momento da Antiguidade Clássica não tinha essa ideia de noção de indivíduo digno de si. Não, não tinha não, certo? Pelo contrário, naquele momento histórico, livres, meus amigos, eram apenas os cidadãos, e cidadãos eram apenas os nobres, os que compunham a elite governamental do Estado que se iniciava ali pela Grécia antiga, em Atenas, do início de democracia que existia lá em Atenas, uma democracia elitista, baseada no poder aquisitivo. Mas antes de Atenas, professor, na Grécia, como era no Egito? No Egito só tinham três classes. O imperador e a nobreza, o clero e o resto. O resto era o povo, os camponeses, os escravos, né? Cuja principal preocupação naquele certo momento histórico era comer e trabalhar. Trabalhar para o imperador e ter o que comer em casa. Certo? Era essa a preocupação. Não havia uma preocupação do Estado de Direito, nem havia ideia de Estado de Direito, né? O Estado, naquele primeiro momento, se confundia. Um Estado que era bem incipiente, ele era uma pessoa, né? Era o imperador, era o faraó, né? Que tinha legitimação divina, pois o faraó era visto como alguém que traduzia a vontade de Deus na Terra, e esse modelo se repetiu em vários lugares do planeta, onde existiam as monarquias, né? As monarquias despóticas, autoritárias, né? Que concentravam poder no chefe daqueles determinados grupos sociais. A noção de Estado, como nós temos hoje, demorou muito para surgir. Muito. Certo? Só que, lembre, aí nós temos um intervalo de tempo aí de 3.000, 4.000 anos, né? Até chegarmos em 476 depois de Cristo. Depois desse momento, quando caiu o Império Romano, que foi uma experiência de Estado bem-sucedida, diríamos assim, talvez uma primeira experiência de um Estado, até mesmo o início de um fenômeno, diríamos assim, de globalização, porque foi o primeiro momento, ou talvez o maior momento, onde um grande império dominou parte da Europa, parte do Oriente Médio, parte da África, né? Esse Império Romano se expandiu muito e, com essa expansão, criou, de algum modo, alguma uniformidade
uma uniformidade incipiente ainda, mas de alguns costumes, de alguma ideia sobre direito, né? Pois em Roma se desenvolveu o direito, se desenvolveu a filosofia que eles assimilaram dos conhecimentos da Grécia. Então, ali em Roma foi, eu diria, o primeiro, mas também um Estado ainda o quê? Despótico, né? Um Estado ainda imperialista, né? Que escravizava os derrotados na guerra e se sentia nesse direito, certo? Então, aquele foi o primeiro momento. Aí Roma caiu. Quando Roma caiu, o Império de Roma caindo, né? Houve um fenômeno chamado ruralização da sociedade, certo? Os bárbaros, né, que eram aqueles que eram inimigos de Roma e provinham lá do norte da Europa, fez com que a sociedade fugisse da zona urbana e migrasse novamente para a zona rural. E aí aconteceu aquele fenômeno da feudalização, ou do surgimento do sistema feudal de produção, né? Deu-se início ao surgimento de vários centros de poder. Vários centros de poder. Nós tínhamos um centro de poder que era Roma, e aí Roma cai, inicia-se o que nós chamamos de Idade Média, e durante a Idade Média surge o fenômeno econômico, ou a forma de organização social chamada feudalismo, né? Onde surgiram pequenos reis, né? Chamados senhores feudais, onde havia ainda algum papel forte dentro da igreja, porque Roma caiu, mas os valores unificadores do Ocidente persistiram, né? Pela manutenção da instituição igreja, né? Tendo a igreja, portanto, um papel relevante ainda na Idade Média, no que toca à solução de conflitos internacionais, conflitos entre reis, divulgação de moral, valores morais, éticos. Então, a igreja permaneceu com alguma relevância, até porque também a própria igreja, ela era ela mesma proprietária de muitos feudos, né, de muitas propriedades, certo? Também nesse momento nascem as corporações de ofícios e os pequenos principados. Então o poder nesse momento se dilui, né? Fica dividido, deixa de ser um poder do imperador romano e ele fica mais fragmentado, né? Show de bola, professor. E esse papel relevante da igreja, né, que diríamos assim, garantir alguma uniformidade de costumes e de ideias e de valores naquele período da Idade Média, faz fortalecer-se o cristianismo. E esse cristianismo, né, com todos os prós e contras que aconteceram nesse intervalo da humanidade, foi eles que começaram a trazer, claro, com muita deturpação desde o início, mas ainda assim a mensagem essencial conseguiu perdurar por muitos séculos e até hoje perdura. Foi esse fortalecimento do cristianismo que permitiu a transmissão da mensagem bíblica de que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. E é daí que nasce a primeira preocupação sobre a dignidade humana. Pelo menos é daí que se tem registro em documento, em papel. Nem mesmo os filósofos gregos, que fizeram muitas reflexões sobre a essência do ser humano, o sentido da vida, né? E aí nós temos Aristóteles, Sócrates, Platão, refletiram muito e contribuíram muito para a humanidade e até hoje contribuem, porque muitas de suas lições lá atrás até hoje são válidas. Mas mesmo eles não pensaram a dignidade humana como sendo esse atributo que nos faz semelhantes a Deus. Pelo menos, se pensaram, não registraram, né? E eles normalmente se referiam, como eu disse, à parte da elite da Grécia, né? E eles não reconheciam aquelas mesmas reflexões que tinham e aqueles ensinamentos filosóficos para
a plebe, para os escravos, para os gentios, que são os estrangeiros, né? Não. Eles refletiam sobre a virtude, sobre o que é justo, mas dentro do mundo em que eles viviam, que era um mundo da elite grega, a elite intelectual, né? Elite nobre, elite intelectual, elite nobre, não para todos. Né? A ideia de democracia grega era limitada, né? Nós já falamos disso. Então, foi a partir daqui, ó, Idade Média, que nasceu ali incipientemente a divulgação da mensagem bíblica de que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E daí, dentro do próprio direito canônico, né, direito, portanto, religioso, essa ideia vai se perpetuando ao longo dos séculos e depois é trazida para o direito laico, né? O direito, diríamos assim, que se afasta da igreja, porque, olha, o direito que nós trabalhamos hoje, que nós estudamos hoje aqui no Ocidente, a primeira fonte de valores éticos, morais, que estão impregnados no nosso direito, vários institutos do nosso direito moderno, que a gente está aqui estudando na universidade, são provenientes de institutos do direito canônico, certo? Porque, como eu disse, a fé, o teocentrismo, né, a ideia de Deus como centro de tudo, dominou a humanidade por muitos séculos, meus amigos. Imaginem aí, ó, olha quantos mil anos nós temos aqui. Ó. 1476 a 1500, mais de 1000 anos no Ocidente, sob a influência principal, né, da autoridade religiosa. Certo? Ah, professor, interessante. Interessante. E, beleza, entendi, professor. Então, nesse momento foi que surgiu, pelo menos registradamente, a ideia de dignidade humana. Já que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, como falou o próprio Senhor Jesus Cristo. Show de bola. Estes vários centros de poder, né, os feudos, né, os senhores feudais, eles tinham algum poder, né, mas eles ainda não tinham a estabilidade, né, e chegou um momento que o sistema feudal empacou no seu desenvolvimento econômico, e mais, em virtude do comércio que acontecia entre os vários feudos, começava a nascer uma outra classe social chamada de burguesia comercial, decorrente do comércio, né? Das corporações de ofício, do comércio que começou a acontecer entre os vários feudos, do excesso de produção de um feudo que acabava negociando com outro feudo e fazendo surgir uma riqueza dessa negociação, comércio no primeiro momento que era de escambo, de troca, e aí depois passou a ser por meio de moeda. Isso é uma história longa, né? Eu estou reduzindo aqui mais de 1000 anos numa aula de 20, 30 minutos. Né? E essa descentralização, em algum momento entrou em crise, por volta de 1500, e os próprios membros, a própria classe nobre, bem como o surgimento dessa pequena nobreza, dessa pequena burguesia, que começava a acumular algum patrimônio econômico, e, portanto, também começou a ter um pouco mais de voz, querer participar do processo de poder, exigiram o retorno a uma centralização do poder em um governante, né? Por volta de 1500, para poder organizar a economia, organizar esse Estado-nação, certo? Isso surge na Europa. E foi a partir por volta desse século aqui, ó, que os estados e os feudos voltaram a centralizar-se em torno de uma figura, o rei, né, que, portanto, passou a acumular vários poderes e se tornar o chefe supremo dos estados-nação da Europa. Certo? E com essa centralização do poder, vem o movimento chamado de absolutismo. Né? Absolutismo. O poder que era totalmente fragmentado dentro da Europa ocidental, que fragmentação essa que decorreu da queda
do Império Romano e da ascensão do fenômeno do feudalismo, que ficaram todos sob a autoridade, e a única autoridade que era uniforme era a igreja. Essa queda, certo? Do Império Romano, que fez o feudalismo, em algum momento, essa descentralização e do próprio desenvolvimento dessa burguesia comercial exigiu algumas unificações e padronizações, como, por exemplo, a ideia de moeda única para facilitar as negociações econômicas e comerciais. E aí, a própria nobreza se organizou, o Estado-nação europeu se organizou na figura de um chefe de poder, que era o rei, né? Imperador, o rei. E ao fazer essa reunificação da figura do Estado-nação europeu, nasceu o movimento chamado absolutismo. Poxa, professor, então quer dizer que na antiguidade, até 476 depois de Cristo, ninguém nem falava em direitos humanos. Não, ninguém nem falava não em direitos humanos. Certo? Não havia esse debate. A partir da Idade Média, e aí num intervalo de tempo longo, né, e da divulgação da mensagem bíblica, ressoa aquela ideia de que o homem é a imagem, o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, e o homem, entenda-se aqui, a pessoa humana, certo? E isso já começa a traduzir algum grau de dignidade, mas aí se organizam-se os estados, se une-se, se centraliza-se o poder político e econômico dentro da figura do rei e faz-se a reorganização da Europa por meio da ideia de Estado-nação, e concentrou muito poder na mão dos reis, fazendo surgir o fenômeno do absolutismo. Então, ó, entre 1500 e 1789, repito, isso é uma revisão e um resumão, né? Vigora o que nós chamamos de Estado absoluto, absolutismo. Essa centralização do poder centralizou demais o poder na figura do rei, né? E esse Estado, né, centralizado na figura do rei, ficou celebrizado pela frase do rei João Sem Terra, quando ele disse assim: L'État c'est moi, o Estado sou eu, L'État c'est moi, o Estado sou eu. Ou seja, ele encarnava nele o Estado, ele era o poder absoluto. E os demais indivíduos que compunham o seu Estado eram súditos ou nem cidadãos eram súditos. Né? Súdito não é cidadão, súdito é alguém que está abaixo da cidadania e, portanto, deve reverência ao rei. Né? O indivíduo humano, e principalmente as classes mais baixas, os camponeses, os estrangeiros, mais uma vez, ó, não tinham direitos frente àquele que exercia o poder. O Estado absoluto, esse nome não é de graça, caracteriza um momento em que a humanidade se organizou e deu um poder muito grande ao rei. Concentrou o poder na mesma figura, o rei. Né? O rei era quem fazia as leis, o rei era quem nomeava os julgadores, o rei era quem administrava todos os negócios do Estado, ou ele ou pessoas designadas por ele. Então se concentrou nessa figura humana, o rei, um poder grande demais. E aí, conforme eu já até afirmei no início da aula, quando você concentra muito o poder na mão de alguém, a tendência é que ele abuse desse poder. E com o passar do tempo, com muitos abusos cometidos, nasce o ideal liberal, né? Também decorrente da ascensão, agora mais drástica, dessa classe burguesa, que começou a ter mais capital, mais dinheiro, capital aí proveniente ainda do comércio, né? Não da industrialização, mas do comércio. Essa classe burguesa, que no primeiro momento não era nobreza, era considerada plebe, né? Começou a ter mais força política. Quando você adquire poder econômico, você também adquire poder político. Ou pelo menos você quer adquirir poder político. E aí aconteceu esse grande episódio da humanidade, e grande porque eu digo histórico, né? Eu não quero dizer grande e apenas belo, né? Nasceu com ideais belos, ideais virtuosos, mas também depois que alcançou o poder, degringolou para
posturas mais arbitrárias e desrespeitadoras de direitos humanos do que todos os seus antecessores. Mas a Revolução Francesa trouxe uma ideia nova, ela foi original. Ela disse, olha, a gente concentrou poder demais na figura do rei. Nós precisamos ter um Estado liberal, porque o rei está exorbitando do seu poder. O rei, ele domina a nossa vida. Ele invade o nosso patrimônio, tributa o nosso patrimônio em até 20%, esse tal desse quinto dos infernos. Como é que o Estado invade o meu patrimônio e leva do meu patrimônio 20% da minha riqueza? Revoluções. Revoluções. Professor, você está confundindo Revolução Francesa com Inconfidência Mineira. Meus queridos, o fenômeno é semelhante. Né? O Estado, para se manter, naquele primeiro momento, o Estado era o rei, para manter-se no poder e para manter-se os seus luxos, passou a tributar muito os seus súditos e a burguesia que crescia e se sentia injustiçada porque tinha que pagar os tributos, mas não participava das decisões do poder. A ponto de que na Inglaterra chegou um momento em que o rei quis fazer uma tributação muito grande em face da nobreza, e aí um pouco antes, 1215, mas já naquele momento histórico isso já começava a concentração de poder no rei, e os nobres se reuniram e disseram assim, rei, ó parceiro, não vai invadir mais o nosso patrimônio sem que seja autorizado por nós. Então, toda vez que você quiser aumentar a sua arrecadação, os tributos que nós vamos ter que pagar para vocês, da produção que nós criamos, da riqueza que nós criamos, isso só poderá ser feito por meio de lei. Na verdade, eles não usaram essa expressão, né? Mas eles criaram o que nós chamamos de Magna Carta Libertatum, que é um dos primeiros documentos históricos em que aquele que não era detentor do poder tem o seu poder limitado. Aliás, aquele que não era detentor de poder limita o poder do rei. A nobreza, naquele momento histórico, limitou o poder do rei da Inglaterra, de promover tributações que invadissem o patrimônio dos seus cidadãos. Primeiro momento, certo? O segundo momento foi histórico, né? A Revolução Francesa. Né? A Revolução Francesa que nasce com várias ideias novas, né? De ideias originais, que se desenvolveram a partir de um momento de grande, eu diria, racionalidade da humanidade, busca por racionalidade da humanidade e fuga um pouco do místico, né? Fenômeno esse conhecido culturalmente como iluminismo. Né? Vários pensadores, vários filósofos começaram a refletir sobre a situação do momento. Pensem, naquele momento não tinha internet, né? Não tinha rede social. Essas ideias eram divulgadas por meio de escritos, de livros, demoravam para promover, de fato, as repercussões e mudanças que se exigiam. Demoravam décadas, às vezes séculos. Sei que essa ideia dos liberais vingou, né? Vingou na história. E fez nascer o que nós chamamos de Estado liberal, que tem a ver com o surgimento de um Estado de direito, ou seja, o Estado agora não vai ser mais baseado na vontade do rei apenas. A vontade do rei, a vontade de cada cidadão vai ter que estar submetida ao Estado de direito, vai ter que estar submetida ao império da lei. Esse é o Estado liberal. O Estado liberal que diz, olha, rei, você só pode intervir na minha liberdade, qualquer que seja ela, você só pode intervir na minha liberdade, qualquer que seja ela, por meio da lei. Você não pode intervir na minha liberdade se não for por meio da lei. Estado de direito legal. Certo? Então, foi a partir daqui que o indivíduo passou a ter direitos frente àquele que exercia o poder. Correto? O Estado de Direito surgiu com dois ideais e objetivos principais. Esse Estado de Direito, que, portanto, passou a definir direitos fundamentais. Primeiro, foi preciso dividir organicamente o poder. Se percebeu que não se pode concentrar o poder em um só. Não se pode concentrar o poder e todos os poderes em uma figura só. Além disso, é preciso que esse Estado de Direito garanta o mínimo de direitos e garantias fundamentais aos seus cidadãos. Então, o Estado de Direito também nasce com esse objetivo, promover e ofertar
os direitos e garantias fundamentais, os direitos humanos mínimos para uma convivência pacífica e harmoniosa dentro da sociedade e para o desenvolvimento de cada indivíduo que compõe aquele grupo social. Certo? E, em terceiro lugar, esses dois principais fenômenos, né? Primeiro, a divisão orgânica do poder, não se pode concentrar muito poder na mão de uma figura só. E, em segundo lugar, é preciso se limitar esse poder, né? Dividir organicamente é limitar o poder. E, em segundo lugar, principalmente, né? Declarar a existência e proteger e ofertar direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. Tá certo? Beleza, professor, entendi. Então, nós já estamos aí no Estado liberal, debatendo a partir de uma evolução histórica, né? Onde surgiu a ideia de dignidade humana, onde surgiu, portanto, a ideia do início ali de direitos humanos e, portanto, traduzidos internamente como direitos fundamentais. E nós vamos continuar essa aula no próximo módulo, já estamos aí com cerca de 35 minutos de módulo. Eu vou encerrar essa aula agora e continuaremos já, depois de tomarmos uma aguinha, um café, na próxima aula, no próximo módulo, beleza? Agradeço a atenção de todos e valeu, galera!